Se o Japão sumir, você pode ter certeza que esse jornal Asahi ele é um dos culpados. Olha só o tipo de matéria que eles soltam quando você tem um país em profundo declínio populacional. Estudo: morte de esposo ativa diferenças de efeitos entre os sexos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando alguém, um parceiro, morre, existem efeitos que acontecem na vida da pessoa que viveu. Então, alguns vão ter benefícios e outros não vão ter benefícios. E adivinha só quem que se ferra nessa história? Pois é, nós. Só que, vamos entrar no detalhe da matéria. A matéria, se você ler ela na íntegra, você vai entender o seguinte. Você vai entender que o homem ele se ferra porque a população que foi feita esse estudo era idosos que se casaram há não sei quantos anos atrás e eles tinham 65 anos quando o estudo foi feito. Então é um povo que lá atrás eles tinham uma cabeça completamente diferente da cabeça que a gente tem hoje, da situação econômica e tudo mais. A realidade é totalmente diferente comparando gerações. E o que acontece é que o efeito que eles vão ter na perca do parceiro um do outro é obviamente diferente do que você pode ter de repente se você segue completamente solteiro ou se você segue com um parceiro nos dias de hoje. Vamos lá, vamos pensar que você é um desses idosos. Você, naquela época, eu não tenho o contexto suficiente para dizer isso, mas provavelmente no mundo um pouco mais conservador, que você tinha que torcer para ter sido selecionado com uma parceira boa, e se ela não foi, ela ia tentar se encaixar é, no padrão de ser uma mulher boa para os dois conseguirem sobreviverem às dificuldades da vida. Você vê que as pessoas daquela época elas tinham um respeito um pelo outro bem maior para tentarem viver em harmonia, porque a vida por si só já era uma dificuldade assim brutal. Então, aquele povo, se ele perdesse as funções complementares um do outro, meu amigo, era um abraço, porque tanto o homem quanto a mulher, eles tinham funções que complementavam uns aos outros. Só que o que aconteceu? Com o tempo, a mulher, né, hoje essas idosas que sobreviveram, elas se deram bem por quê? Porque hoje tem o papai Estado que acaba fornecendo a parte financeira delas. Ou, de repente, se ela teve muitos filhos, ela tem também a ajuda dos filhos. Então você tem essas pessoas que auxiliam ela nessa parte de finanças, de provisão. Agora, no oposto, a mulher que é capaz de nutrir, cuidar da casa, ser atenciosa com os detalhes de que homem geralmente não presta atenção, né? Limpeza, sujeirinha ali, sujeirinha aqui, de repente uma parte do seu corpo está se decompondo e você acha que é só uma feridinha. A mulher tem um tato melhor para esse tipo de coisa, pelo menos as mulheres que costumavam se preocupar um pouco mais com detalhes no passado. Você tinha uma parceira que estava 100% dedicada a cuidar da casa e da família. Então, julgando o homem daquela época, caso ele perdesse a sua parceira, ele estava ferrado, cara, porque ele delegou totalmente o autocuidado e o cuidado da família e da casa e de si mesmo à mulher. E aí, é exatamente esse ponto que a matéria tenta atingir. Você tem a mulher sendo a pessoa que tem mais chance de sobreviver, de refazer a vida, de viver uma vida mais feliz quando o homem ele morre.
e o homem ele acaba se ferrando uma vez que a parceira morre. Então é esse o teor da matéria, mas eu senti um pouco de intenção má, intenção maldosa de querer colocar o homem como um cara que é, não precisa, aliás, precisa de uma mulher para ser feliz na vida e que a mulher ela tá muito bem sozinha, tipo, se o cara morrer, tá de boa, ela consegue viver sozinha tranquilamente. Então, eu senti uma fermentada em alguns pontos dessa matéria, se você for pegar ela na íntegra, você vê que ela tenta trazer aquela pazinha de esquerda alice aqui dentro da matéria. E por que eu acho que essa matéria fermenta a parte de relacionamentos e o, a consequência é a desunião aí do Japão e a possibilidade do sumiço dele? Porque o, eles estão fazendo um estudo em cima da cabeça das pessoas que se uniram 60 anos atrás, 50, quantos? 40 anos atrás, que é o quê? Quase que o dobro da minha idade. Enfim, esse povo, o resultado que eles trouxerem nesse estudo não é algo aplicável à geração de hoje, por conta da mentalidade, por conta do poder financeiro, por conta das diferenças de bens que você tem. Então hoje você pode ter um robô que cuida e está atento a você. Então são gerações completamente diferentes e o homem hoje, se ele está sozinho ou com alguém, tanto faz. Ele consegue tancar a vida numa boa. Agora o ponto é, e a mulher? A mulher até assim, acho que quando ela consegue tancar a solidão até uns 60, 70, ela vai bem. Mas eu não sei se a grande maioria tem essa capacidade. Tem que ver se a população que foi selecionada nesse estudo foi uma população selecionada aleatoriamente ou não, né? Porque dependendo da população, ela foi selecionada de uma forma bem conveniente para forçar algum tipo de ideologia. Considerando que o Japão ele possui os homens um pouco mais conservadores que no Brasil, eles têm essa raiz um pouco mais forte de que a mulher precisa estar ali na cozinha fazendo os deveres de casa. A matéria ela foi mais na tentativa de atacar esses caras, porque esses caras eles ainda têm uma cabeça bem mais conservadora do que a gente, que se a mulher de repente ela cuida razoavelmente da casa, não tem muita atenção para detalhes e de repente contribui um pouco com o trabalho, contribui um pouco com tudo, dentro, a gente está aceitando. Aqui a galera não aceita esse tipo de mulher defeituosa, né? Eles querem o 100% mulher tradicional ou nada. E infelizmente esse tipo de mulher aqui tá bem raro. Então você acha, assim, 99% carreirista. E como você tem alguns conflitos por conta dessas expectativas passadas, esse jornal ele traz essas diferenças de gerações justamente para tentar criar algum tipo de narrativa falando, olha só, o homem quando ele não está com alguém, ele morre mais fácil, ele fica ali solitário, ele não tem muito quem cuidar dele porque ele tem a mentalidade assim, então a mentalidade dele tem que ser diferente. E a partir desse estudo eles acabam fazendo algumas extensões, né? Por exemplo, vamos estender a disciplina de humanidades falando que o homem ele tem que se desconstruir um pouco porque a mulher ela está sendo pressionada nos relacionamentos e assim a gente consegue criar ambientes de relacionamento um pouco mais favoráveis às mulheres. Então, você vê que o estudo aqui ele tenta forçar essa narrativa para cima dos homens japoneses, que eu acho
que esse tipo de coisa só tem o efeito oposto, ele não vai ajudar em nada se você força alguém, ainda mais no Japão, que eles dão um valor muito grande à autonomia de suas ações pessoais. É bem pouco provável que isso dê um efeito positivo. Vão ter muitas críticas em cima disso aí. Mas, em contrapartida, a galera que morava aqui no Japão 50, 40 anos atrás e casou e está ali com seus 60 anos casado, eu concordo que a pessoa ela vai acabar sendo afetada mesmo, principalmente o homem, porque, como eu falei, o homem ele tinha uma parceira que cumpria muito bem a sua funcionalidade. Hoje, o homem ele tem que ser assim multitarefas, ele precisa ter um autocuidado consigo mesmo e trabalhar também. Só que o que aconteceu? O homem ele percebeu que não era grande coisa, é simples de você fazer esse tipo de coisa, pulou fora do barco e ficaram exigentes. E aí, como a gente vive numa era onde as funções das mulheres ficaram fáceis do homem resolver por conta própria, ele falou que não quer mais essa bucha. E como tá fácil assim pro homem viver, e ele vê esse tipo de matéria querendo forçar uma narrativa para cima dele, eu acho que o homem japonês ele pega pelo ar que tem uma forçação de barra para querer que ele se junte com alguém, senão ele vai ser triste, senão ele vai ter possibilidade de morrer sozinho. Ele deve sofrer esse tipo de pressão psicológica, mas deve suportar firme, dado que são constantemente bombardeados por matérias e estudos desse gênero. Então, eu vejo que você tem jornais de esquerda aqui tentando fazer a sua contribuição para criar aquela famosa separação de classes, mas é algo que vai dar um tiro na nação japonesa bem violento, porque a parte da natalidade já está quebrada e você vai tentar forçar mais ainda uma guerra entre gêneros. Eu acho que não vai dar bom não. E o que vocês acham? Esse tipo de matéria une ou separa os casais aqui no Japão? Considere se inscrever no canal para mais notícias referentes ao Japão. Deem um joinha para fortalecer e até o próximo vídeo. Falou!